Fala, amigo! Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Estamos nesta quarta-feira, é a bênção do meio da semana. E hoje o pastor Mike está em jejum. Estou em consagração. Hoje eu vou até bem próximo aí do último culto da noite. E você certamente deve participar comigo hoje, 14, 19 horas. É um dia de jejum, é um dia de consagração, para que você possa estar sendo abençoado e abençoada onde você estiver. E você aqui do Rio de Janeiro, aproveite, você pode estar conosco ainda 14 ou 19 horas, ainda hoje de manhã, como eu sempre mostro no comecinho do programa, né? Eu mostro para todas as pessoas, e a foto, né, da nossa reunião de hoje de manhã, foi uma bênção, multidões na casa do Senhor, e você tem que estar conosco ainda hoje, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, né? Hoje, novamente falando, o Senhor Jesus nos explicou aqui em Marcos, no capítulo 9, versículo 28, se não me engano, né? Marcos 9, versículo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte. Eles ficaram com vergonha, né, de falar na hora. Aí quando Jesus chegou em casa, você vê que isso aqui dá a entender que é a sua própria casa em Cafarnaum, né? Quando Jesus entrou na sua casa, na sua própria casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não pudemos expulsar? A gente não conseguiu tirar aquele demônio. A gente orou, mandou embora, usamos até o nome do Senhor, em nome de Jesus. Por que a gente não pôde expulsar? E Jesus disse: e esta casta não pode sair com coisa alguma. Eu gosto muito dessa tradução que fala, né? Não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, quando há uma consagração maior, as pessoas têm a tendência de falar: não, o demônio é tudo igual. Não. O apóstolo Paulo subdividiu os demônios, né, em principado, potestade, hoste espiritual da maldade. E eu acho que é principado, eu vou achar para você Efésios aqui, né? É príncipe das trevas, né? Faltou, né? Efésios capítulo 6. Ele diz assim no versículo 12, né? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Ele divide, ó: principados, potestades, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. E ainda não tem aí também o próprio Lúcifer, né? O próprio diabo. Então nós vemos aí que tem várias camadas. E Jesus está dizendo que tem uma camada, tem uma casta, uma espécie, um tipo de demônio que não sai com outra coisa. E quem sabe é o que você está passando. E hoje eu estou convocando você, dá tempo, hein? Você aqui do Rio de Janeiro que me assiste, dá tempo. Eu vou fazer 3 quartas-feiras de jejum, né? Para não ficar depois nada religioso, mas eu quero fazer 3 com esse propósito. Porque você vê na Bíblia Sagrada que muitas vezes, quando foi feita a consagração, foi feito o jejum, Deus atendeu. E aquele demônio foi desfeito. Em Daniel, no capítulo 10, a Bíblia Sagrada nos conta que o Daniel ele começou a fazer um jejum, né? Diz aqui no versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, estive triste. Essa palavra triste aqui é em consagração, né? Por 3 semanas completas, foram 21 dias, mas não foi um jejum total, foi um jejum parcial. Porque ele diz assim, ó: manjar desejável eu não comi. Então aquilo que ele tinha anseio de comer, ele parou de comer, 21 dias. Nem carne, então foi uma dieta que ele fez sem proteína, nem carne, nem vinho, mosto, suco da uva, entrar na minha boca, nem me ungir com unguento, da intenção que ele não se perfumava, até que se cumpriram 3 semanas, e diz que no dia 24 do primeiro mês, ou seja, olha só, estava eu à borda do rio Idéquio, e levantei os meus olhos e olhei e vi. Tá vendo? Jejum traz resposta. Jejum vai fazer você enxergar coisas que os outros não enxergam. Até diz aqui, né? Levantei os meus olhos, olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era de turquesa, seu rosto parecia um relâmpago aos seus olhos, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como a cor de um bronze assacalado, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão. Ser totalmente diferente se aparecer, manifesta para ele. Então, se aparece isso aqui para nós hoje, é capaz de repreender, né? Você vê que Deus esperou ele se consagrar para se manifestar, né? Porque uma manifestação dessa aqui, nós naturalmente, na nossa carne, nós nos assustamos. Nós naturalmente, o nosso natural, a gente não consegue ter contato com um ser desse. Mas ele já vinha 20 e tantos dias em consagração. E aí a Bíblia diz assim, agora no próximo versículo: ó, e só eu, Daniel, vi aquela visão. Por que só ele viu? Só ele está se consagrando.
Então tem coisas que quando uma pessoa se consagra, ela vai ter uma visão junto com os outros. Ainda que ela esteja junto com outras pessoas, ela vê, as outras pessoas não veem. No mesmo ambiente, no mesmo local. Então manifestações sobrenaturais não são para todas as pessoas, são para as pessoas que se consagram. Está aqui, ó. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo, porque eles escutaram. Escutaram, mas não viram. Você vê que tem muitas coisas que nós ouvimos, mas nós não estamos vendo. Só se consagrando você vê e ouve. Não se consagrando você ouve, mas você foge. Você foge porque você tem medo daquilo. Agora, quando você está em consagração, você vê, ouve e não foge. E aí diz assim agora, olha só. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. Não ficou força em mim. Isso é forte, né? Quanto mais você tem a visão de Deus, menos força você tem de você mesmo. Quanto mais você se consagra, mais você enxerga, mais você ouve. E a Bíblia diz que você fica, né? Só eu fiquei. Só eu fiquei. Você vê que tem coisa que é só para quem se consagra. Só eu fiquei. O pessoal fugiu, né? E aí diz assim, ó, e ouvindo a voz das suas palavras, não, aqui, ó, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não tive força alguma. Então você vai começando a perder o seu eu. Você vai começando a acontecer com você o que disse o João Batista, né? Que eu diminua e que ele cresça, né? Então você percebe aqui que o Daniel foi diminuindo, e ele desmaiou, perdeu os sentidos. Isso aqui não é ruim nesse caso aqui. Nesse caso aqui é uma bênção. Pastor, desmaiar nesse caso aqui é uma bênção, porque ele está tendo uma visão. E aí diz assim agora o próximo versículo, ó. E de novo diz, ó, contudo ouvi a voz das suas palavras. Então não era um desmaio qualquer, ele desmaiou, mas continuava ouvindo. Ele perdeu força física. E diz assim, ó, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse. Aqui, ó. E fez com me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Agora não é mais você que se move. Agora é o poder de Deus que começa a se mover em você. Você vê que consagração faz isso aqui com você. Você perde força. Agora não é mais você que se move, é Ele que move você. É Ele que empurra você. Está aqui escrito, ó. Eis que uma mão me tocou. Então agora o Daniel, pela consagração dele, ele está ouvindo e está sendo tocado. Ouvindo, vendo e sentindo. E agora quem está levando ele agora é essa mão, que a gente sabe que é a mão do próprio Senhor Jesus, que isso aqui é uma cristofania. Então você percebe que é uma coisa interessante. A consagração, ela faz com que os nossos sentidos espirituais se abram. Então você não ouve como os outros, você não vê como os outros e você não sente como os outros. E automaticamente você começa a se mover no espírito, né? E aí a Bíblia diz mais. Eu nem ia pregar isso aqui, mas eu comecei a ler. Amém. Que venha mais, né? Amém. Né? Tô sentindo diferente. Glória a Deus. Tô vendo diferente, entendendo diferente, né? Então diz assim, ó, e eis que uma mão me tocou. Então nesse momento ele já está ouvindo e vendo diferente. Agora ele é tocado. E os caras que estavam com ele foram tocados? Não, senhor. Se moveram pelo Espírito? Não, senhor. Ouviram, né? Sim, mas receberam fé ou ficaram com medo? Terror. Terror, né? E me disse, porque anjo não aparece só por aparecer, tá? Ah, uma vez eu vi uma bola de fogo e tal. Ah, eu vi um anjo. Anjo parece para dar recado, tá? Gabriel apareceu para dar recado. Você vê que esse que vai aparecer, ó. E ele me disse, Daniel, homem muito desejado. Pergunta que eu faço para os meus colegas, quem que é desejado por Deus? O que se consagra. Homem muito desejado. É, porque ele estava com um monte de cara aqui que não se consagrava. E a hora que ele se consagrou, daí Deus disse, é muito desejado. Muito, muito, muito desejado. Como eu desejo pessoas que se consagrem, que tirem alguns tipos de alimento, que tirem algumas coisas assim que desejam, né? Você vê, olha que coisa, agora tem um jogo de palavras aqui, né? Manjar desejável não comi. Homem muito desejado. Quando você tira as coisas que você deseja na terra, você viu que você começa a ser desejado no céu. Glória a Deus. Manjar desejável não comi. Homem muito desejado. Obrigado, Jesus. Vou até anotar esse negócio. Meu Deus do céu. Manjar desejável não comi.
Homem muito desejado. Quer ser desejado na glória? Você quer ser desejado no céu? Comece a tirar coisas que você deseja, que a tua carne deseja na terra. Quando você começa a tirar as coisas que a tua carne deseja, as coisas espirituais começam a desejar você. Você sabe que é uma pessoa desejada, né? Aquela pessoa que, nossa, como eu quero essa pessoa. Nossa, como eu anseio por ela. Homem muito desejado. Está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta sobre os teus pés. Ele está prostrado. Eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse, nossa, isso aqui dá para usar esse negócio aqui também não? Acho que não, isso aqui não, né? Isso aqui vai riscar a Bíblia aqui, né? Aí diz assim agora, aí diz assim, ó, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Isso aqui é demais, mano. Você vê que não adianta você querer compreender as coisas espirituais, você tem que se consagrar para que venha, né, a revelação. Olha só, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender. Eu não estou entendendo o porquê dessa guerra. Porque você sabe que o Daniel está fazendo um jejum porque a guerra era uma guerra prolongada, né? A Bíblia diz que a guerra que estava acontecendo era uma guerra que ela não era curta, ela era prolongada. E a Bíblia diz que desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te, são duas coisas interessantes aqui. A primeira delas é aquela coisa, Deus, eu quero entender, Senhor, eu quero entender. Deus, por que isso está me acontecendo? Por que dessa guerra? O porquê dessa luta? O porquê que isso está me acontecendo? Aí ele começou a se humilhar e depender. Aí ele começou a fazer essa consagração. E aí a Bíblia diz que esse anjo falou assim, ó, Deus... Desde o primeiro dia que você começou a aplicar o teu coração, são ouvidas as tuas palavras. Mas eu não vim desde o primeiro dia. Ou seja, tinha um congestionamento muito espiritual. Não sei se você entendeu aqui o anjo falando, né? Ou o próprio Senhor Jesus, né? Mas aí você vê, ele diz assim, ó, eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das suas palavras. Mas as tuas palavras são ouvidas há muitos dias atrás. Muitos dias atrás. Mas eu cheguei agora. Aí ele vai explicar o porquê que demorou. Ele diz assim agora o porquê da demora, ó. O príncipe, lembra que eu falei a vocês agora há pouco sobre principado, potestade, lembra? Sim, senhor. Ó, o príncipe do reino da Pérsia. Uma vez escutei alguém falando uma coisa muito interessante. Uma vez escutei uma coisa muito interessante. Sobre Efésios capítulo 6, que eu falei a vocês, sobre principado, potestade, príncipe das trevas e hoste espiritual da maldade, né? Por que eu vi ele falando uma coisa interessante? Que o príncipe, ele fica sobre um reino. Está aqui escrito, ó, o príncipe, ele fica sobre o quê? Sobre um reino. Um reino. Mas existe algo que fica sobre bairros, cidades e até sobre casas. Ou seja, são fatiados os demônios, né? E ele disse assim, ó, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim. Quantos dias? 21 dias. Que dias, quanto tempo ele estava em jejum? 21. No período que ele começou a se consagrar, desde que ele começou a se consagrar, começou uma luta no mundo espiritual. Se pôs de frente de mim 21 dias. Você nota que quando Jesus, ele começa a fazer o jejum, quem que aparece no final da consagração? Satanás. O próprio, né? Não foi nenhum principado, nenhum príncipe das trevas, nem o espiritual da maldade. Foi o diabo. O próprio diabo apareceu para Jesus e tentou Jesus no final do jejum. Por quê? Porque ali começaria o maior avivamento de todos os tempos que finalizaria em vida eterna. Então ele não mandou ninguém, ele mandou o próprio diabo, né? Olha, mandou não, o próprio diabo foi, né? Aqui não, não foi o próprio diabo, né? Foi um príncipe do reino das trevas que se pôs de frente de mim. E se pôs de frente por quê? Não, porque o diabo não queria que ele compreendesse essa guerra. Entendesse a guerra. Porque ele diz assim aqui no versículo aqui embaixo, ó. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração ao quê? A compreender. Então tá vindo esse anjo para quê? Para Explicar. Para explicar. Só que quando o Daniel começou a querer compreender para explicar, ele começou a fazer essa consagração, o diabo não queria que ele entendesse. Diz que se pôs de frente, ó. Se pôs de frente de mim, ó. 21 dias. E eis que Miguel, olha o que o jejum faz, ó.
o jejum lhe manda reforço, né? E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, ou seja, um dos primeiros anjos, principados que Deus criou, né? Miguel, um dos primeiros príncipes, não foi o primeiro, foi um dos primeiros, né? Veio para ajudar-me. Então, quando nós nos consagramos, Deus manda o quê? Reforço, ajuda, né? E ele diz assim, ó, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha isso aqui. Que coisa, né? Mas ele diz assim no próximo versículo, ó. Mas agora o que ele disse? Vim para Fazer-te o quê? entender O que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é por quê? para muitos dias. Então, a resposta veio ou não veio? Veio. Mas veio por quê? Para consagração. Só consagração. Você tem coisa que você só vai entender com consagração. Tem coisa que você só vai entender o mundo espiritual. Eu quero entender muito esse negócio. Você está se consagrando para isso? Porque o demônio vai tentar se colocar por oposição. Tá aqui, ó, se pôs de frente de mim e não queria que eu chegasse. O diabo não queria que você entendesse, o diabo não queria que você compreendesse. Mas agora eu vim. Você se consagrou, veio o reforço do Miguel e eu passei. Passei, eu tô aqui, agora eu vim. Então se prepare que as respostas, né? As respostas, elas vêm. E aí você começa a conseguir entender o porquê que nós precisamos nos consagrar. Porque quando você se consagra, você fica mais sensível espiritualmente. Eu não ia falar nada sobre isso, mas eu estou comentando sobre o que eu estou fazendo hoje. Eu estou em jejum, estou em consagração. Vou fazer 3 quartas-feiras. Não é um jejum total, eu coloco um pouquinho de água na boca, mas eu estou me consagrando. O que vocês querem falar um pouquinho? Pastor, o senhor estava Não é a pregação ainda, tá? Isso aqui é só um toquezinho. Só o começo da boa palavra, né? É exatamente, né? O senhor estava falando algo que me saltou aos olhos aqui no versículo 8, que diz assim: fiquei, pois, eu só e vi grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Ou seja, o jejum ele vai tirar toda a capacidade que a pessoa tem de dizer: foi feito segundo a minha força, foi feito segundo a minha autoridade, foi feito segundo o meu entendimento. A minha capacidade. Exatamente. O senhor estava comentando algo que me saltou aos olhos, foi que o jejum ele te humilha, ele te faz se humilhar perante a situação. Ou seja, o Daniel estava se humilhando porque estava reconhecendo que era algo que ele não sabia, que ele não tinha controle e ele não tinha a capacidade de lidar. Então ele foi diante do Senhor e disse: Senhor, eu preciso da sua ajuda porque eu não tenho a capacidade de entender, eu não tenho a condição de entender, mas eu preciso dessa resposta para que eu possa lidar com o povo, liderar o povo, para que assim todos possam viver do sobrenatural da fé. E uma outra coisa, pastor, se o senhor me permite, que também Deus falou comigo, foi justamente também no verso de número 7. No verso de número 7 mesmo, isso. Só eu, Daniel. Não, perdão, isso mesmo. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor. Tem uma tradução que diz: caiu sobre eles um grande terror. A pessoa que não se consagra, além de não ter a visão espiritual, além de não entender aquilo que Deus... fica aterrorizada. Meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para que a mudança... era para ser uma resposta, acaba se tornando um terror. Exatamente. E a pessoa foge. O que se consagra, ele vai ter a resposta e vai entender, e os outros ficam aterrorizados. Exatamente. Um tem a visão e o outro tem o medo. O medo te faz ir para trás e sair correndo, e quem tem a visão, quem tem o jejum, quem tem a consagração, vai de encontro com o milagre do Senhor. E a Bíblia diz aqui, ó: e eu levantei os meus olhos, olhei e vi. Agora, foi alguns dias aí que ele fez consagração. A gente tem que entender que não é no começo que você faz a consagração que você começa a ter as experiências. Eu recordo uma experiência que eu tive, que mudou meu ministério, mudou essa questão de eu lembrar de versículos, capítulos, entendimento. Eu já estava orando, já fazia, brincando, já fazia assim umas 3, 4 horas que eu estava orando. Eu estava no monte, eu estava em jejum, estava ali há muitas horas orando. E eu acho que lá pela 4ª hora de oração, 3 horas e meia, 4 horas de oração, que é mais ou menos que eu recordo assim, né? Aí houve uma manifestação que eu não consegui ficar em pé. Eu e os 2 rapazes que estavam junto comigo. A gente não conseguiu ficar em pé. A gente foi tomado por um gozo sobrenatural, assim, de alegria. E eu fiquei, acho, mais umas 2 horas rindo, mas não era um riso assim, que nem a gente... uma piada.
como se fosse assim, um sorriso assim de se dar um beijo num bebezinho, né? Era um gozo no espírito, uma coisa esquisita, assim, esquisita não no sentido de ruim, né? Mas estranho, assim, diferente. E uma presença, assim, muito forte. E aí, daquele dia em diante, eu comecei a lembrar versículo e capítulo como nunca na minha vida. Mas foi depois de muitas horas de oração e eu estava me consagrando naquele período, né? Então, isso é muito interessante. Então, eu vi, senti e ouvi coisas diferentes aquele dia. Aquele dia eu senti. Aquele dia eu ouvi. E aquele dia eu vi. Então, vi, ouvi e senti, né? Porque foi o que aconteceu com o Daniel. Ele foi tocado, ele ouviu e viu esse negócio. No caso, lá no dia, eu não vou contar para você o que eu vi, mas foi uma coisa fora do comum também. E ali mudou meu ministério. E ali foi, assim, foi um marco na minha história. Um marco na minha história. Aqueles 2 obreiros que estavam junto comigo se tornaram pastores também depois. Estão até hoje no ministério também. Se eles estão me assistindo, eles sabem o que eu estou falando. Mas aquele dia foi um negócio comigo. Eu lembro quando a gente acabou a oração e eu falei, vocês... Sim. O senhor também viu? O senhor também ouviu? Sim. A gente até meio se assustou, porque eu pensei que era só eu que estava vendo, né? Eles viram também. E ouviram também. E sentiram também. E eu falei, o que aconteceu com vocês? Pastor, eu não consegui ficar em pé. Comecei a rir, começar a dar risada. Assim, um negócio violento. Até eu quero voltar um dia nesse lugar, né? Ah, pastor, mas não nada a ver, negócio assim, se você apega a lugar. Mas os grandes da Bíblia Sagrada voltavam a lugares onde eles tiveram experiência com Deus. Jacó voltou a Betel. Um dia eu tenho que voltar lá em São Marcos, né? Lá em São Marcos, na Serra Gaúcha, era um monte que a igreja quadrangular emprestava para nós, né? Para a gente ir lá fazer as nossas consagrações. Eles eram da igreja quadrangular. Aí tinha um pastor que ele era, o irmão dele, ele era da Igreja da Graça. Aí o irmão dele era pastor na quadrangular. E ele emprestava pra gente isso. Aí era uma casa que tinha no pé da montanha, tu ligava um disjuntor, ia ligando as luzes até em cima da montanha. Aí você ia caminhando lá em cima era tudo fechado, mas tinha uma careca assim com grama de campo de futebol para fazer a oração lá em cima. Só que lá em cima não tinha luz elétrica. Lá em cima não tinha, mas eu vi um negócio que eu disse, não pode. Como é que eu vou ver um negócio desse aqui se não tem luz elétrica aqui em cima? Mas outro dia eu conto com vocês. Aleluia. Pode falar. A gente vê, pastor, que há uma movimentação no mundo espiritual desde o momento em que essa pessoa se prontifica. Ela aplica, né? Ela aplica o seu a coração a compreender, a se consagrar. Então o jejum tem que ter propósito também, né? Tem que ter propósito, pastor. Assim como o Daniel aqui no Daniel, ele não fez jejum para fazer um jejum. Não, fazer com o objetivo de alcançar essa resposta. Né? Exatamente. É uma movimentação no mundo espiritual para que essa pessoa não vá adiante, para que ela pare. Perseguições vão começar a surgir, coisas vão começar a acontecer para que ela não dê seguimento. Mas a gente vê que o Daniel, durante 3 semanas, ele estava triste. Durante esses 21 dias que a Bíblia fala aqui, coisas aconteceram. O príncipe da Pérsia, ele esteve ali naquela luta, naquela batalha, tentando opor, né? Como oposição. E quanto mais oposição vier essa pessoa, ela precisa entender, maior vai ser algo que Deus quer revelar para ela. E como a gente leu aqui no Efésios capítulo 6, são níveis, né? São níveis, são potestades, hostes espirituais da maldade, que essa pessoa precisa entender que você vai vencer, tem que ter um propósito, o seu jejum, a sua consagração, aquilo que você se prontifica a fazer. Como o Senhor Jesus disse, que não há caças de demônios, existem caças de demônios que só saem com jejum e oração. E eu me lembrei também, pastor, do versículo que diz lá em Tiago, o apóstolo, o Tiago, ele diz assim, que quando você se humilha perante a potente mão de Deus, Deus ele vai te exaltar. Não é na humilhação, não é quando você é humilhado, mas quando você se humilha, quando você se consagra, quando você depende de Deus, aí vai haver exaltação, vai haver revelação de algo grandioso de Deus que Ele quer revelar para você. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou nos meus lábios, então abri minha boca. Você vê que não ele nem conseguia mais nem falar ele, né? Você vê que a consagração, uma consagração séria e poderosa, forte, você vê que você não consegue nem falar. Ele tem que tocar em você para você falar. Ó. E agora isso aqui que me chama muito a atenção, né? E abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram dores. A gente pensa que esses homens que se consagram não têm dores, não passam por lutas.
sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Eu perdi completamente a minha força física. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não me resta força em mim, não ficou em mim fôlego. Parece que ele ia morrer, né? Você vê que de vez em quando a gente parece que vai morrer para ter uma resposta, né? Por exemplo, ter uma resposta para um Deus, ter uma, sabe, Deus mandar uma bênção, alguma coisa aparecer, sabe, até acontecer essa transição do mundo espiritual, sobrenatural para o natural. Quando isso acontece, você perde força. E diz assim, ó, como pois, com uma semelhança de um homem me tocou outra vez, e me confortou e disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. Falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu senhor, porque me confortaste. Então você precisa até do conforto do próprio Espírito, né? E ele disse, sabes por que ainda eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar, olha, essa batalha, ela não tinha acabado, ó. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. É luta atrás de quê? De luta. De luta. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Isso é muito forte. Então você precisa se consagrar, que vai ser muito forte aí. É isso, pastor? Exatamente, pastor. O senhor falando das camadas, né, que temos que vencer. Eu me lembrei também de Hebreus, logo após o verso 12, que fala dessas camadas, como o senhor bem colocou, ele diz assim, havendo feito tudo, ficai firme, quer dizer, fique firme na sua consagração, não pare. Porque eu vejo, pastor, em tudo que o senhor leu, as experiências que Deus nos dá também são para... experiências, né? Experiências, pastor, profundas, impactantes, elas são para também nos encorajar. Que quem não se consagra não tem, né? Não tem. Não tem a quem não se ousadia consagra de nunca vai ter essa continuar. experiência, né? Eu até me lembrei agora de Gálatas, se eu não me engano, 6:9, que diz, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos ceifar aquilo que fizemos, que plantamos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, não é porque estamos enfrentando uma guerra espiritual que devemos parar. Tanto que aqui, por mais que ele estava sentindo dores, ele também sentiu conforto. Então, é uma guerra que vai acontecendo... Na carne. Jesus, pastor, que Uma depois daquilo carne, ali, né? quando se ausentou o diabo, veio os anjos e o consolou, né? Deu a ele o que ele precisava. Você vê que você vai tendo uma guerra na carne, uma hora você fica confortável, você tá com dor, aquele negócio, parece que você perde a força, daqui a pouco isso te anima. Cara, Sem fôlego, né? Ele se sentia angustiado, sufocado, sem fôlego, como bem o senhor colocou aqui, mas havia ali, por conta dele não parar a consagração, um encorajar da parte de Deus, porque ele falou, olha, vai vir agora o príncipe da Grécia, mas fique tranquilo que assim como Miguel venceu o da Pérsia, ele vai vencer agora também. E isso, se esforça, ele vai continuar se esforçando com você. mas tem uma casta que só sai com o quê? Com jejum e oração. O da Grécia, o da Pérsia, essa casta aí. Se você não se consagrar, você não vai ter resposta. Você não vai conseguir compreender o que está te acontecendo. Você não vai, se você não jejuar, não se consagrar, você não vai entender o que está acontecendo. Eu me lembrei de Josué, quando Deus começou a animá-lo diante daquela grande missão. E uma das coisas que ele disse é: medita de dia e de noite. Tu vai ter que quebrar tua carne. Exatamente. Agora, vocês estavam falando, me veio no coração aqui, quando o Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus começa a explicar para o Nicodemos: o vento sopra onde quer que ouve a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, aquele que é nascido do Espírito e tal. E Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Aí Jesus respondeu assim, ó: ué, tu é mestre em Israel, não sabe essas coisas? Aí Jesus fala bem o seguinte, ó: essa aqui é forte, hein? Olha só o que diz aqui, ó: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Agora pega essa aqui você. Olha o que Jesus vai falar agora. Olha o que Jesus vai falar para ele: se vos falei das coisas o quê? Terrestres, e não crestes, como crereis se eu vos falar do quê? Das Coisas celestiais. Ou seja, o Daniel estava tendo
Na verdade, estava tendo um exemplo ali, estava tendo um momento de coisas espirituais, né? Celestiais. E ele está dizendo aqui para Nicodemos: Nicodemos, se você não se consagrar, você nunca vai conseguir acreditar. Então, se você come, se você estuda aqui sobre a face da terra, você vai compreender as coisas o quê? Terrestres. Se você não se consagrar e você tirar o alimento da terra e começar a se alimentar mais espiritualmente, aí você nunca vai ter experiências celestiais. Então, a experiência que o Daniel está tendo é por causa de consagração. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui para o Nicodemos? Está te faltando o quê? Se consagrar. Se consagrar. Você não está conseguindo entender o que eu estou te falando, meu amigo, aqui, ó. Você imagina se eu te falar das coisas celestiais. Você não vai entender nada. Aí ele fala um negócio aqui que é forte, ó. Olha o que o Senhor Jesus fala, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aqui em cima, senão o que desceu da onde? Do céu. O Filho do Homem Que está no que está no céu. Nossa. Então Deus, ele quer mostrar coisas para nós espirituais, né? Celestiais. Mas muitas vezes nós não estamos prontos. Não estamos prontos. Não estamos prontos, não estamos preparados. Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, se você não está entendendo essas coisas que eu estou te falando, parece simples. Isso que é uma coisa simples, que é nascer da água e do Espírito, né? De é você se batizar nas águas e ser batizado com o Espírito Santo. Você não está entendendo isso? Você imagina se você começasse a te falar de coisas maiores, celestiais. Você vê que quando aparece lá o ser angelical para o Daniel, o negócio não é brinquedo não. Opa, não é aqui. Você vê que o negócio não é brinquedo não. Você vê aqui que o rosto dele é muito diferente, né? O rosto aqui, onde é que está aqui? Daniel 10, né? Isso, pastor. Daniel 1, né? Ele diz assim, ó, diz que, eu vi, né, e tal, aqui, ó, e o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago. Ou seja, era como se fosse assim um iluminar, sabe? Iluminado, né? E diz aqui, ó, e os seus olhos como tochas de fogo. Você imagina um rosto de relâmpago com tocha de fogo, duas bolas de fogo. Ah, irmão, pode escrever. Qualquer pessoa ia dizer, tá amarrado Satanás, ia sair correndo. Exato. E aquilo ali seria a resposta. Certo ou errado? Certo. Aquilo ali é a resposta. É a resposta. Mas se você não tiver preparado, isso aqui é um terror. Um terror. Pode falar. Pastor, tanto que essa questão do Nicodemos, o apóstolo Paulo, ele fala que o homem natural, o homem que não se consagra, ele nunca vai conseguir compreender as coisas do Espírito, porque parece loucura. Porque para ele é loucura. Tanto porque para esse pessoal que correu, se escondeu, você vê que o jejum, a consagração, ela faz até com que haja uma separação dos naturais e dos carnais com aqueles que se consagram. Você vê que Daniel se consagrou, os carnais e os naturais, eles se esconderam, não ficaram perto. E essa questão de Mas o que me chama a atenção, desculpa interromper. Sim, senhor. O que me chama a atenção é que a manifestação celestial estava ali. Estava ali. Mas eles estavam escutando alguma coisa, né? Porque a Bíblia diz que a voz que era como uma voz de muitas águas, né? Muitas águas. Isso. Então a voz veio... Tipo... Né? E eles... Caramba! Então pra eles foi tipo como se fosse um fantasma. Mas... Pro Daniel ele estava vendo. Pro Daniel ele estava vendo, ouvindo e sentindo. Exatamente. Os naturais aí, eles não compreendiam nada. Para eles era uma loucura ouvir isso, tanto que se tornou tão louco que eles se esconderam. Foram lá, ficaram com medo, ficaram apavorados, como o pastor Alan leu a tradução, ficaram aterrorizados. E outra coisa, pastor, do jejum e da consagração, é até nas nossas escolhas, naquilo que nós vamos fazer. Tanto aqui, se o senhor me permitir ler 2 versículos aqui. Claro. Atos 13, capítulo 2, fala da missão de Barnabé e Paulo. Mas diz assim, ó, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Você vê que é outro patamar. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Desejados. Desejados. Homem muito desejado, Homem ficar muito... desejado. Exatamente. Fala assim, ó, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Você vê que até para a escolha da missão, da obra de Deus, o Espírito Santo que teve que dar o aval final depois de muita consagração e depois de muito jejum. Porque imagine só, se fosse escolher na carne e no natural ali, iam escolher pessoas que iam acabar com a obra de Deus, iam dar mau testemunho no Evangelho, ia acabar ali com as pessoas, ou a igreja não ia dar o seu prosseguimento, mas a gente vê que através de muita oração e de muito jejum, o Espírito Santo... A escolha foi certa. A escolha foi certa. Tanto que, logo em seguida, pastor, Atos, capítulo 14, verso 23, diz assim, ó, também
elegeram presbíteros em cada igreja, foram escolher presbíteros para as igrejas, depois de orarem e jejuarem. Depois de orarem e jejuarem, pediram para eles a proteção do Senhor em quem tinham posto a sua fé. Então, me faz lembrar também de Esdras, que faz um jejum, se humilha diante de Deus para pedir uma jornada feliz, para que houvesse proteção, para que houvesse direção. Então, a gente vê que a oração, a consagração, o jejum, faz com que você perca, né, o ouvido carnal, o ouvido natural, e você ganha essa sensibilidade espiritual, pastor. Não, eu estava vendo aqui, Êxodo 34, 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, Moisés não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Você vê que para ele ter recebido as orientações celestiais, ele tinha que estar em quê? Consagração. Não, mas vai nessa consagraçãozinha aqui, Porque eu faço um jejum, eu ponho até um pouquinho de água na boca, né? O Moisés ficou sem comer pão e sem beber água. E a Bíblia diz, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Então, para receber, na verdade, as palavras de uma aliança, de um concerto, de um pacto, ele não comeu e não bebeu absolutamente nada, né? Ainda mais 6 dias, né, pastor? Ficou 6 dias esperando. 6 dias esperou e depois aí ele ficou... 40 dias. 40 dias, está aqui escrito 40 dias e 40 noites. Então você vê que você fica mais sensível, com certeza. A consagração te deixa mais sensível para receber resposta, para fazer escolhas, para receber as orientações divinas. Então tudo flui, né? Então você fica, como dizer assim, começam a abrir como se fossem canais espirituais para que Deus ele possa se manifestar na sua vida. Agora, se você é carnal, você viu que Jesus disse, ixi, não dá nem para te falar certas coisas. Se eu te falar coisa aqui simples, você não está consagrado para mim te falar de coisas celestiais. Só dá para falar de coisas aqui da terra. Então, isso é importante. Daqui a pouco eu vou entrar numa mensagem. Então, hoje o pastor Mike está em jejum. Estou te oferecendo esse jejum, essa consagração, oferecendo para mim, pastor. Eu estou em consagração diante de Deus. Mas você pode ser beneficiado. Que tem um tipo de demônio que só sai com Jejum e oração. Hoje as orientações estão poderosas. As respostas estão se manifestando. Se você é uma pessoa inteligente, você vai se deslocar e dá tempo, ainda às 14 horas às 19, dá tempo de você vir até a casa do Senhor, tá certo? Agora vamos com a chamada de quarta-feira, que eu nem passei a chamada de quarta-feira ainda, e depois você vai ver também as pessoas saindo da casa de Deus na alegria do Espírito em nome de Cristo, tá? Vamos lá. A consagração do manto para o sobrenatural de Deus na sua vida e na sua família. Deus vai estar se manifestando nessa vida. Isso consagra. Aqui estão os obreiros, aqui estão os pastores que estão consagrando o manto. E vai ser espetacular. Vai ser uma coisa que vai ficar marcada na história. Vem, participe. Quarta-feira, às 9, 14 e 19 horas. Praça Armando Cruz 120, Shopping tem tudo de bom. Irmã, conte para nós como é que foi o culto agora para a senhora. Foi maravilhoso, muito bom. A palavra de Deus falou com a senhora hoje? Sim, bastante. Nos ensina muito, né? E depois de uma palavra como esta, a senhora sai da casa de Deus com paz no coração, né? Com uma alegria no coração. Com certeza. Vale a pena servir Jesus aqui na Igreja da Graça de Madureira? Claro, toda a vida. Em nome de Jesus. Então convida esse pessoal que está assistindo a senhora agora a poder vir participar de um dos nossos cultos. Então venha para cá, porque vale a pena mesmo. Jesus é muito bom, maravilhoso. O culto do pastor Mike foi excelente hoje, porque chamou muita atenção da gente a respeito das coisas que Deus dá a palavra e a sabedoria a ele. Então é uma coisa que às vezes a gente tem que prestar bastante atenção para ficar ciente daquilo que acontece. E a coisa que eles falam ali, as palavras dele, são as palavras verdadeiras, entendeu? E se concretizam com o que ele fala. Por exemplo, hoje a palavra que ele falou sobre a respeito da gente conseguir o nosso objetivo, a gente não se apressar das coisas que acontecem, que é no tempo de Deus. Então a gente tem que andar com os pés no chão e seguir o caminho de Deus, porque Deus ele é o caminho, a verdade e a vida. O senhor sai da casa de Deus com paz no coração, né? Com certeza, porque temos aflição, mas temos que ter bom ânimo, porque a gente que é ser humano, mesmo a gente estando na prova de Deus, a gente é perseguido. Eu sou um, principalmente, que sou perseguido, já passei por tantas coisas, né? E Deus, como ele diz, Deus deu o Filho dele para nos salvar,
A mesma coisa, Deus levou uma filha minha também, vai fazer 4 meses, né? Fez 4 meses. Quer dizer, é dano que se recebe. Ele sabe que lá na frente a gente tem um sonho melhor, uma coisa melhor que ele não prepara, que ele não abandona, ele sempre acolhe a gente. O culto foi poderoso? Com certeza. A palavra falou com a senhora hoje? Falou de coração, foi bem forte. Do coração de Deus para o coração da senhora. É isso aí. Só Deus mesmo, meu filho. É Ele que me dá força, me fortalece, me sustenta com tudo. Na minha casa é eu e Deus. Então vale a pena servir Jesus aqui na Igreja da Graça de Madureira? Vale, com certeza. Pô, foi muito bom o culto hoje, Deus falou comigo. Deu uma pisadinha no freio, né, para não ficar muito afobado, né, como o pastor falou, mas foi muito bom. Deus falou coisa comigo que foi importante hoje. Então depois de uma palavra como essa, você sai da casa de Deus feliz, alegre, né? Com certeza, com certeza. É bom, né, às vezes tomar um puxãozinho de orelha pra gente ir com calma, mas tá bom. Vale a pena servir Jesus aqui na Igreja da Graça de Madureira? Vale muito a pena. Vale a pena também aproveitar para convidar vocês para o grupo jovem, né? Esse grupo jovem é abençoado. Então convide essa pessoa que está em casa para vir para o culto e também esse jovem para vir para o grupo jovem 3 horas da tarde aqui no domingo. Isso aí, pessoal. Todo domingo, todo dia tem culto aqui na igreja, né? Todo domingo, 3 horas, tem nosso grupo jovem e aparece lá, pô. Que maravilha. Você não pode ficar de fora. Hoje, consagração, hoje é dia de jejum, consagração. Esteja na casa de Deus às 14 às 19 horas. Agora nós vamos com uma canção aí, sabe? Abençoada com a dona Kelly Benigno. Isso mesmo. Dona Kelly Benigno, vamos lá? Abraça-me, Senhor. E eu já volto aí trazendo para você um entendimento da palavra de Deus muito forte. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Não importa o que terei de passar, o meu Deus é forte, irá me ajudar. Com Ele sou mais eu. Oh, que coisa bonita, hein? Eu sou de Deus. O que o homem pode me fazer? O inimigo não vou temer. Ao lado do meu Senhor, não sinto mais solidão. Acabou a solidão, pessoal. Eu me lanço nos braços eternos, aos cuidados de um Pai de amor. Abraça-me, Senhor. Peça o abraço que Ele vai dar em você. Abraça-me, Senhor. Tu és meu verdadeiro amor. Verdade. Quero sentir teu tocar. Vem me abraçar. Oh, glória a Deus. Abraça-me, Senhor. Seguro estou em tuas mãos. Abraça-me, Senhor. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. Nunca! E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Você viverá. Com Deus ao meu lado, rios e mares atravessarei no poder de Deus. Com Ele sou mais eu. Abraça-me, Senhor. Tu és meu verdadeiro amor. Quero sentir teu tocar. Vem me abraçar. Abraça-me, Senhor. Conforto e abrigo encontrei. Seguro estou em tuas mãos. Abraça-me, Senhor. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. E se eu passar pelo deserto, ali eu não morrerei. Com Deus ao meu lado, rios e mares atravessarei no poder de Deus. Com Ele sou mais eu. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória?
Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, estamos aí prestes a entrar numa mensagem agora. Falamos bastante aqui, estudamos a palavra de Deus sobre a questão do jejum, mas eu queria dar um toquezinho para você. Eu estou com um estudo hoje aqui, passando para as pessoas. Você gostaria que tudo que você pedisse, Deus respondesse? Ah, pastor, é o meu sonho. Meu sonho de consumo é eu orar e Deus me atender. Pois bem, está na Bíblia Sagrada. Leia para mim, por gentileza, na Revista e Atualizada, né? João 15, versículo 7. Vamos ver. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o quê? O que quiseres. O que tu quiser será feito. Feito. Mas a nossa maior dificuldade vai ser a oração ou vai ser permanecer? A permanência é mais difícil. A gente está numa época que a pessoa não permanece nem casado, namorando. Não permanece namorando 3 meses. A pessoa faz uma dieta essa semana que vem não faz mais. Está numa empresa essa semana que vem não está mais. Essa semana a pessoa está indo na academia, ela não vai mais. Você já parou para pensar em permanecer com Cristo? Que um dia a pessoa está numa igreja, outro dia ela está em outra igreja. Daqui a pouco tem uma semana que ela ora, tem semana que ela não ora mais. Tem semana que ela evangeliza, na outra semana ela está bebendo cachaça. As pessoas, não, mas eu queria que Deus me atendesse naquilo que eu peço. Ele está dizendo, você tem que aprender a permanecer. A bênção da permanência. Agora, permanecer quanto tempo? Ele não diz. Permanecer quando? Quando está tudo bem? Ele também não diz. Se é permanecer enquanto está tudo bem ou quando está tudo mal. Porque tem gente que não permanece com Cristo porque fica muito bom. Ficou muito bom, a pessoa pica a mulher, ela espana. Agora tem pessoa que quando piora, aí ficou muito ruim por um certo tempo, ela também não permanece. Então, Jesus, ele vai querer que você atravesse pela linha do tempo. Se você vencer esse desafio do permanecer tempo com Jesus, então as nossas orações serão atendidas. Eu estava dando hoje um exemplo, hoje pela parte da manhã, sobre Lucas capítulo 1, versículo 6. Quem vai ler para mim Lucas 1,6 aí em nome de Jesus? Eu até coloquei o 8 aqui, mas o bom é a partir do 6. Lê para nós aí em nome de Jesus. E diz, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esse ambos aí que está falando é o Zacarias e Isabel. Os dois eram de Deus. Diz que eles eram irrepreensíveis, viviam em todos os mandamentos do Senhor. Só que a Bíblia diz agora um probleminha que eles tinham no versículo 7, né? E não tinham filhos. Então não estavam conseguindo gerar, né? Não. Então muitas vezes eu sou muito de Deus e não estou gerando. Sou muito de Deus e não consigo gerar. As coisas não estão... Eu não estou gerando a saúde, não estou gerando um casamento abençoado, não estou gerando um ministério grande, não estou conseguindo gerar vida financeira estável. Eu não estou gerando. E nessa época era uma vergonha, era um opróbrio. Tanto é que depois na oração, né, a Isabel, ela fala, né, que Deus tirou ela do opróbrio, da vergonha. Então ela se sentia envergonhada, né? Então, eu estou servindo a Deus, estou sendo envergonhado. Então o que aconteceu com eles no versículo 8? Agora sim o versículo 8. Diz, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. O que ele fez? Permaneceu. Sou justo e irrepreensível em todos os mandamentos do Senhor. Não estou tendo o resultado que eu quero, mas eu vou continuar exercendo meu sacerdócio. Vou continuar fazendo o que Deus quer que eu faça. Então tá tudo bem? Bora. Tá tudo mal? Bora, vou continuar. Aí Jesus, ele disse, se você continuar, se você permanecer, palavra de Deus no seu coração e você cumprindo a minha palavra, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o que você pedir vai ser o quê? Vai ser com quem você vai receber. Vamos ver o que vai acontecer agora no versículo 10. O que diz aí? 10 não, 11, né? 11. Então um anjo do Senhor lhe apareceu. Demora, mas aparece. Verdade. E aqui? Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E o que o anjo vai falar para ele?
E Zacarias, vendo, turbou-se perturbado um pouco, e né? caiu o Tá na temor carne. sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, Por quê? porque a tua oração foi ouvida. Então, quem que Deus atende a oração? A pessoa que Permanece. que permanece, que continua. Quem sabe você que está me assistindo agora diz assim, ai, eu quero tanto que Deus me atenda. Bem fácil. Permanece. Pastor, quanto tempo Zacarias e Isabel permaneceram? Olha, a Bíblia não diz a data, mas informa que eles eram avançados em idade. Então, vamos dizer que naquela época os casamentos eram bem novinhos, né? Eles não casavam assim. Hoje em dia a gente vê casamentos de pessoa mais velha, né? Sim. Mas naquela época eles casavam bem novinhos. Onde que eles devem ter casado aí com os seus, 17, 18 anos de idade? O que seria avançado em idade? 60? 60, já. Aqui para nós hoje 60, 70, né? Aquela época devia ser um pouco mais, 80 anos de idade, né? Sim. Então vamos dizer, aí com 80 anos de idade, tô dando um exemplo, não tô dizendo exatamente a idade deles aqui. Vamos dizer que casaram com 17, 18 anos. Eles continuaram permaneceram e continuaram com Jesus, com o Criador, servindo a Deus, até os seus 80 anos de idade. E o que aconteceu? Apareceu. Ah, pastor, mas agora não tem mais como ter filho. Então o anjo apareceu na hora errada. Não, agora vai ter sobrenaturalmente. Porque é a bênção da permanência, é a bênção de você continuar. Deus, ele quer que você atravesse o tempo. Eu acho que hoje de manhã eu abri também Lucas 2, né? Lucas 2. Lucas 2. Abre o 35 para nós aí. Lucas 2, 35. Eu acho muito forte essa passagem também. Ela é poderosa. O que diz para nós aí, pastor Rangel? E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste... Não, 36, desculpa. É o 36. 36, perdão. E estava ali a profetisa Ana, Vai essa mulher. filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. Caraca, viúva de quanto? Quase 84 anos. E aí? E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Vivia pregando. Jesus se manifestava para ela, e aí? E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aleluia! Você vê que coisa interessante, né? As pessoas, elas atravessam a barreira do tempo. Você tem que atravessar a barreira do tempo. Eu falava, né? Que quando você é uma pessoa assim, que você é bem constante, né? O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o que acontece? Deus, ele acha essas pessoas e elas são visadas para posições mais altas. Quem que você daria uma posição mais alta? Para aquela pessoa que vive, hoje é atestado dor de cabeça. Outro dia, eu machuquei a perna. Outro dia, eu estava com uma indisposição. Outro dia, não sei o quê. Aí você vê aquela pessoa durante anos, ela nunca de atestado nada, direto. Faça chuva, faça sol, a pessoa constante e tal, aquele negócio. Para quem que você vai dar? Constante. Para o constante. Para aquele que permanece. Por quê? Porque aquele que permanece, atenção, dá para contar com ele. O que não é permanente, não dá para contar com ele, né? Até nossos dentes também tem, né? Tem os dentes. Como é que é o nome dos primeiros dentes que cai? De leite? É o de leite, né? Sim, e depois vem o dente o quê? Permanente. Esses primeiros dentes não dá pra contar muito com eles. Eles caem. Qualquer coisinha. Aí a dentista diz, só cuida com o dente permanente. O permanente, que você não vai mais vir outro. Vai mais vir outro. Então, o dente de leite cai, mas depois vem o quê? Permanente. O permanente. Então, você que está nos assistindo agora, você tem que permanecer. As pessoas que permaneceram na Bíblia Sagrada, e esse aqui eu vou te dar, é a última revelação hoje que eu quero dar para você aqui, depois eu já vou fazer a oração, mas a Bíblia Sagrada nos informa em Marcos capítulo 15, no versículo 37 em diante, que Jesus está sendo crucificado. Mas tem uma pessoa que aparece ali no versículo 41, Marcos 15, 41, quem que está ali? As quais... Marcos 15, 41, né, pastor? As quais também o seguiam e serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde... eu acho que é o 40, desculpa. 40, sim, senhor. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe
entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago Menor e de José e Salomé. E ela diz que essa Maria Madalena já vinha seguindo Jesus desde a Galileia, passou por Jerusalém. E no versículo 47 de Marcos 15, bem pertinho aí, o que diz em 47? E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então você vê que essas mulheres estão tudo... Eu nem sei como eu falo um negócio desse. Estão tudo em processo de seleção. Por que estão em processo de seleção? Porque todas elas vieram da Galileia, Jerusalém, a crucificação, e todas elas vão até o sepulcro. Mas tem uma delas que é diferente agora. Marcos 16, versículo 9, o que diz aí? Marcos 16, 9, quem vai ler para mim? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente para quem? A Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Você vê, essa Maria Madalena, ela permaneceu. Ela veio da Galileia, Jerusalém, depois aí passou toda a crucificação lá junto com Jesus. Aí ela foi até aquela pedra, né? Aquele sepulcro onde sepultaram Jesus. Ela ficou, e diz que no domingo de manhã, acredito que ela nem dormiu, né? Ela foi lá de madrugada e Jesus aparece primeiramente para quem? Para Maria Madalena. Por quê? Porque ela permaneceu. Então tem coisas que Jesus vai se manifestar só para quem fica até o fim. Por isso que a Bíblia diz lá para todas as igrejas do Apocalipse, né? Aquele que ficar firme até o fim. Até o fim. Para Laodiceia, Filadélfia, Esmirna, Tiatira, todas as igrejas do Apocalipse, todas no final assim, ó, aquele que perseverar até o fim. Então a Maria Madalena foi até o fim. E aí Jesus apareceu para ela. Isso é muito interessante. Então você que está nos assistindo, você é uma pessoa permanente ou você é fogo de palha? Você é aquela pessoa que tudo que você começa, você para no meio? Vai na academia, para. Faz a dieta, para. Começou naquela empresa, para. Você não faz assim para as coisas de Deus também? Começou um período de oração, para. Vai na igreja, para. Cuidado, daqui a pouco você tá para entrar no céu, para. Perigoso. Não, meu amigo, é perigoso. Porque começa a tornar um ciclo o quê? Vicioso. Vicioso para tudo que ela faz. Começou aquela mulher, para. Começou, tudo para no meio. Você não quer que você faça isso com as coisas de Deus também. Daqui a pouco você se acostumou a viver desse jeito. Misericórdia. Roda para nós novamente a chamada aí da quarta-feira e eu volto orando. Hoje é um dia de jejum, ainda 14, 19 horas. Eu quero liberar para você uma unção especial hoje ali em Madureira. Vai lá. A consagração do manto para o sobrenatural de Deus na sua vida e na sua família. Deus vai estar se manifestando nessa vida. Isso consagra. Aqui estão os obreiros, aqui estão os pastores que estão consagrando o manto. E vai ser espetacular. Vai ser uma campanha que vai ficar marcada na história. Vem, participe. Quarta-feira, às 9, 14 e 19 horas. Praça Armando Cruz 120, Shopping Tem tudo de bom. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou orando por pessoas agora que estão passando lutas, dificuldades, situações, mas certamente essas pessoas serão abençoadas. E por que essas pessoas serão abençoadas? Porque eu estou orando agora em nome do teu Filho amado Jesus. E nós cremos na Escritura Sagrada, nós cremos na Bíblia Sagrada, estamos crendo no jejum que estamos fazendo. E se há uma casta de demônios que só sai com um jejum e oração, essa pessoa vai estar conosco hoje, ali em Madureira, e vai ser demais, vai ser poderoso. O teu poder vai se manifestar, essa pessoa vai ser alcançada, abençoada, em nome de Jesus. E se alguma pessoa está me assistindo agora, passando uma luta, uma dificuldade, eu repreendo agora, seja o que for, principado, potestade, príncipe das trevas, ou hostes espirituais da maldade, eu agora neutralizo, repreendo essa força maligna em nome de Jesus, e que o poder de Deus se manifeste para a glória de Deus. Pai, eu apresento também este copo com água, e que ao beber, esta pessoa seja tocada e impactada em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pode participar? Participe em nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Te aguardo o meu jejum hoje. E tem uma galera que tem jejum aí. Vocês estão em jejum também, né? Está em jejum. O irmão acho que não está fazendo, né? O pessoal está fazendo aqui na Taquara diferente. Mas eu estou lá em consagração. E tem acho uns 12 comigo em jejum, né? 12. Esse número é bom, hein? Esse número é bom. Eu e mais 12. Deus abençoe.